Aleluia. Queridos, esse mês nós estivemos falando sobre preparados para o fim. No primeiro domingo, na verdade a série começou no segundo domingo, nós falamos sobre o esfriamento do amor. No outro domingo nós falamos sobre a apostasia da fé. E hoje eu quero abrir a nossa mensagem com o texto que nós abrimos a campanha, abrimos a série, que foi Mateus 24, do 5 ao 13. Vamos abrir lá? Conforme eu for falando o que Jesus estava ensinando os seus discípulos e alertando os seus discípulos, se você já está vendo isto acontecer, você vai dizer sim. Se você não está vendo isso acontecer, você vai dizer não, tá bom? Vamos lá? Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, sim ou não? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam antes, mas ainda não é o fim. Vocês já ouviram falar? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Está acontecendo? Em outros lugares está acontecendo? Estão ouvindo missionários que estão sendo perseguidos? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É verdade? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Sim ou não? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Irmãos, nós estávamos em Itajaí na convenção, são mais ou menos 600 quilômetros de distância. E na volta eu vim pensando e avaliando. E na estrada tem muitas placas, não é verdade? Muitas placas sinalizadoras de velocidade, de curva acentuada, de neblina. São muitas placas que tem na BR que a gente pegou, né? Nas rodovias que a gente pegou. E avaliando isso, eu fiquei pensando, né? As placas, elas são sinais, alertas, para que nós tenhamos uma postura na rodovia, uma postura preventiva, uma postura de segurança na rodovia, certo? Só que muitas vezes, o brasileiro, ele tem a tendência a não olhar os sinais, mas olhar os registros. Por quê? O radar, ele registra. O radar não nos avisa, o radar não nos alerta. O radar, ele registra se estamos dentro da ordem dada para aquela rodovia, não é verdade? Não é? É ou não é? Mas quantas vezes a gente no GPS só dá atenção ao radar que está se aproximando? Não é? A gente fica vendo o negócio piscando lá, aí a gente diminui, né? E assim vai. Os sinais estão ali. E a ideia é que nós andemos na rodovia mediante aos sinais que estão ali. O radar, ele é apenas um registro se eu estou dando atenção aos sinais que estão ali. Certo? E muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, conosco já aconteceu, não deu tempo de parar na hora do registro, na hora do radar. Aconteceu com alguém aqui? Foi só comigo? Cadê os motoristas aqui? Mãe, levanta a mão.
Aconteceu, por quê? Os sinais estavam ali para nos alertar. Era para andar a 60. Mas nessa acelera, breca, passou desapercebido o radar e registrou a velocidade a mais. Aí vem o quê? A multa, né? E meditando nisso, eu pensei, como que a gente também não faz assim com a palavra de Deus? Muitas vezes, Deus nos deu a palavra dele para nos dar alertas, nos dar sinais na nossa caminhada. Mas a gente só dá atenção quando está sendo registrado. Alguém está vendo, você tem que comprovar alguma coisa, né? A gente só dá atenção quando está sendo registrado. E nessa situação, muitos casamentos estão sendo destruídos porque não demos atenção aos sinais. Muitos filhos estão se perdendo porque não demos atenção aos sinais. E quando chegou o registro, já estava tarde demais. Assim pode ser a nossa vida. Se nós não passarmos a dar atenção aos sinais que estão à nossa volta nos alertando. Assim será. Porque quem pode dizer que vai dar tempo quando o radar chegar? Quem pode dizer que vai dar tempo quando Jesus voltar? Nós precisamos dar atenção aos sinais. As placas estão lá para serem obedecidas. Não é o radar que você tem que obedecer. É as placas que você tem que obedecer. Que eu e você temos que obedecer. O radar, ele só vai registrar se estamos obedecendo ou não. Mas as placas estão lá para que nós obedecemos. Assim também a palavra de Deus está à nossa disposição, com sinais, com alertas, com revelações acerca do futuro para que nós venhamos obedecer. Para que não venhamos ser pegos de surpresa. Entenderam, irmãos? Amém? Vamos abrir os nossos olhos. Em outros países é muito, não precisa ter radar. As placas já são suficientes para que as pessoas andem na linha. É assim em outros países. Que nós possamos também ser este povo íntegro. Íntegro é integridade. É integridade. Quando você pega um carro, você fala assim, eu vou andar na lei. Você não pega um carro e fala assim, não vou seguir nada. Não, você pega o carro e fala assim, não, eu vou andar na lei. Se a sua palavra foi sim, continue dizendo sim, sim, sim. Se a sua palavra foi não, continue dizendo não, 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 porque o que passar disso é do diabo. Se a gente fala sim e faz não, ou se a gente fala não e faz sim, isso é do diabo. Então, que nós venhamos realmente ser íntegros. Íntegros naquilo que nós, nos sinais, nas regras, nas obediências que devemos. Precisamos estar em integridade, amém? Mas hoje, eu quero falar com vocês sobre um dos versículos que Jesus citou nessa passagem. Porque nós sabemos que terremotos não temos como evitar. Você tem como fazer parar um terremoto? Alguém aqui tem esse poder? Tem esse superpoder? Não? Você tem o poder de parar as perseguições? Você tem o poder de evitar as guerras? Não temos este poder. Não está nas nossas mãos este poder. Mas como nós falamos no primeiro domingo dessa série, está nas nossas mãos a decisão de esfriamento do amor ou do aquecimento do amor. Está nas nossas mãos a apostasia da fé. Essa decisão para não ser um apóstata da fé está nas nossas mãos. E também está nas nossas mãos o que está escrito lá no versículo 10, que diz, naquele tempo, ou seja, neste tempo do fim, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão
a muitos. Isso também está nas nossas mãos. 3 coisas que este versículo, que essa passagem nos ensina. 3 coisas que nós precisamos ter vigilância, precisamos estar alertos e precisamos ter uma postura em relação a isso. É nossa responsabilidade não apostatar da fé. É nossa responsabilidade não nos esfriarmos no amor. E é nossa responsabilidade não nos deixarmos escandalizar. Para nós entendermos bem o que é isso, para podermos identificar, eu vou falar o que é escandalizar-se. No português significa sentir-se ofendido, indignado, chocado com algo, decepcionado. Aquilo que nos faz deixar de acreditar e muitas vezes nos faz retroceder. Isso é estar escandalizado, é estar ofendido. Ofendido. E nós nos ofendemos, o fato de nos ofendermos está muito ligado com as expectativas que nós temos em cima das pessoas, né? Quanto maior as expectativas, mais estamos suscetíveis à ofensa. Então, se nós colocássemos num grau, digamos assim, que as pessoas que a gente nem conhece, pessoas que já têm um proceder errado, a gente tem uma baixa expectativa. Então, se ela faz ou deixa de fazer, não nos ofende, porque a nossa expectativa está lá embaixo, certo? Mas aí, digamos que temos os nossos parentes, amigos, né, familiares, vizinhos, e nós temos ali uma expectativa em relação a eles, então a partir daqui você já pode ficar um pouco ofendido, né? Mas não ao ponto de te fazer parar, mas você fica meio ofendido. E aí vamos subir um pouquinho o nível, talvez aqui esteja para você, o seu cônjuge, ou os seus pais, ou um professor, né? Então você tem ali aquela pessoa e você tem certa expectativa em relação a ela, e de repente algo que ela faça venha te ofender. Vamos subir um pouco mais, pastores, liderança, governos, a nossa expectativa muitas vezes é elevada para essas pessoas e muitas vezes aquilo pode nos abalar, aquilo que nos ofende pode nos abalar e até nos paralisar e nos fazer retroceder. Então a ofensa tem muito a ver com a nossa expectativa nas pessoas. E olha só, Jesus estava falando disso há mais de 2000 anos atrás. E olha como essa mensagem, ela é contemporânea, ela é para nós. Fala, essa mensagem é para mim. É para nós, é para este tempo, é para agora. Esta mensagem é para mim. Nós precisamos estar atentos a isso. Geralmente, nós nos escandalizamos por aquilo que não entendemos, ou por aquilo que não esperamos. Tipo, por que ele agiu assim? Não estou entendendo por que ele fez isso. Ou eu não esperava isso dele, né? Geralmente a gente se ofende por algo que a gente não espera de alguém, ou por algo que a gente não está entendendo por que está acontecendo daquela forma, né? E a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se escandalizariam. Então é um sinal dos últimos tempos. O que nós fazemos com sinais? Ficamos atentos. Amém? O que nós fazemos com sinais? Ficamos atentos, vigilantes, atentos, vigilantes com os sinais. Em Jeremias 17:5, diz assim, tá aparecendo lá, né? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.
Maldito o homem que confia no homem e faz do homem a sua força. E aí que ele conclui: o coração desta pessoa está longe do Senhor. Quando fazemos do homem a nossa força, o nosso coração está longe do Senhor. O homem, ele é falho, ele é inconstante e por isso a nossa confiança não pode estar em homens. Homens tropeçam, homens erram, homens não têm consciência de tudo. Homens veem uma parte e talvez eles ajam referente àquela parte que ele está vendo. Então a gente não pode pôr a nossa força, a nossa vida, não pode pôr as nossas decisões em cima, pautadas na força de homens. Mas existe uma rocha que é inabalável, ela não muda com o tempo, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e é nesta rocha que a nossa confiança deve estar posta, porque quando o homem falhar, eu vou permanecer aonde a rocha está, porque quando o homem falhar, eu vou continuar prosseguindo para o alvo, independente do que os homens estão falando, porque quando as coisas não forem bem, eu vou permanecer na última palavra da rocha e permanecer firme e inabalável como a rocha. Então nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Quando o que fazemos é por causa de homens, quando este falhar, nós deixaremos também de fazer. Quando para onde estamos indo é por causa de homens, quando eles falharem, deixaremos de ir. Estamos indo para o céu? Sim ou não? Mas se formos por causa de homens, vamos ficar no meio do caminho. Quando onde estamos é por causa de homens, Deus te plantou aqui, mas você está aqui por causa de homens. Se eu e o Moacir errar, você vai deixar de estar aqui? Quem te plantou aqui fui eu e o Moacir? Não. Quem te plantou aqui foi o Senhor. Quem te pôs neste lugar, quem te salvou, quem trouxe vida através dessa terra, e essa terra é boa, e não é boa por causa de homens não, essa terra é boa por causa de Deus. Deus está nessa terra, o Espírito Santo se move sobre esta terra, e é por isso que ela é boa. Os homens podem passar, mas a terra continuará sendo boa e produzindo frutos para a glória de Deus. Amém? Precisamos aprender a olhar para Jesus, ter expectativas no Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor e não fazer dos homens a nossa força vem do Senhor. Diga isso, a minha força vem do Senhor. Aleluia. Em Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem. O escândalo não pode nos parar, porque ainda que venha o escândalo, nós vamos prosseguir para o alvo. Nós vamos seguir a voz do nosso amado, nós vamos seguir as direções do nosso Senhor e vamos seguir ao Senhor. Até Jesus, o homem perfeito, escandalizou a muitos. Na cruz, aqueles que estavam o seguindo falaram: mas não era ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? A cruz de Jesus escandalizou a muitos. Muitos ficaram chateados. Puxa, segui Jesus 3 anos e olha onde ele foi parar. Foi tudo em vão. A cruz escandalizou a muitos, porque não era o que eles esperavam, não era o que eles entenderam. Eles não entenderam a cruz naquele momento, e por causa de não entender e ser o que eles não esperavam,
eles se escandalizaram com a cruz. Outro momento que Jesus estava pregando, e havia muitos discípulos e muita gente à sua volta, e a mensagem dele foi essa: ouça, imagina, Jesus ali no meio dos judeus, cheios de regras, de alimentação, de atitude, de postura, de tradicionalismo, pregando essa mensagem: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terão vida em si mesmo. E todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha só, muitos saíram escandalizados. Hoje a gente ouve essa passagem, a gente já conecta a cruz, já conecta a Santa Ceia e a vontade de participar deste sangue, comer deste pão, já brota dentro de nós, porque já é a nossa prática, já entendemos, por isso não nos escandalizamos. Mas e naquele tempo? Jesus não tinha morrido na cruz ainda, Jesus não tinha ressuscitado, não havia Santa Ceia. Foi um escândalo. Por quê? Porque não entenderam. Eles não entenderam. Mas Pedro, mesmo sem entender, porque Pedro também não entendeu, ele também achou muito dura aquela palavra. Ele achou muito estranha. Mas ele parou e pensou: até aqui, ele tem me comprovado que ele é o Filho de Deus. Até aqui, os sinais mostram que ele é o Filho de Deus. Quando ele fala, o nosso interior arde, queima, das palavras de vida que ele libera. Ainda que eu não esteja entendendo esta palavra, que é dura para os meus ouvidos, aonde eu posso ir, se não continuar com ele, até que se revele a isso que ele está dizendo? Não é verdade? Em Mateus 11:6 diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Bem-aventurado. Maldito o homem que confia no homem. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Em João 16:1 diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Tenho-vos dito esses sinais,
tenho revelado sobre isso. Tenho falado que haverá muitos escândalos. Tenho falado que muitos irão cair, irão se apostatar da fé. Eu tenho lhes avisado, mas não vos escandalizeis. Não deixe que a ofensa entre no seu coração. Não deixe que a ofensa ganhe lugar na sua vida, porque ela te fará retroceder. Ela te fará me abandonar. Ela te fará se ausentar da minha presença. Em 1 Coríntios 4, é um versículo muito poderoso, 4:5, que nós temos que estar muito atentos a esse versículo. Porque nós estamos numa época que está muito fácil julgar. Porque antigamente se julgava assim, tete a tete, no ambiente, né? Olho no olho, repensando nas palavras, dosando, ou, né? Mas hoje não há responsabilidade naquilo que se fala. Se fala, pensou, falei. Está lá, gravado no YouTube. Está lá no TikTok, pensei e falei. Não há responsabilidade, não há temor, não há peso nas palavras. E esse versículo, ele é muito atual, porque ele diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Aqui ele está falando no futuro, quando Jesus voltar, tudo ficará exposto. Até o nosso pensamento ficará exposto. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fizemos, tudo estará exposto, revelado. E nós vamos dar conta de tudo que pensamos, de tudo que falamos e de tudo que fizemos. Mas esse mesmo versículo traz uma revelação para nós. Porque muitas vezes somos precipitados em julgar mediante a uma informação que chegou. Nós julgamos sem esperar que as coisas se firmem, sem esperar para avaliar o contexto todo, sem esperar para averiguar se é verídico ou não. Apenas julgamos aquele contexto. E olha, tem muita coisa fora de contexto na internet para que seja um pretexto para que você se ausente da presença de Deus. Elas vêm assim, enrustida de indignação santa, mas é um pretexto para pôr uma raizinha de tristeza no seu coração, uma raizinha de indignação, que de pouco em pouco vai te tirando do lugar aonde você tem que estar, do lugar que não é perfeito, mas é o lugar aonde Deus te colocou. Pretexto para você perder a sua salvação, pretexto para você se ausentar da presença do Senhor, pretexto para você se afastar do corpo e começar a andar sozinho, à mercê do diabo. Não julguem as coisas antes do tempo, porque tem coisas que não entendemos, e não podemos agir como se entendêssemos. Não podemos já julgar como se entendêssemos todo o contexto ou toda a verdade. Nós precisamos esperar para que, quando a luz do Senhor vir e pôr luz no ambiente, aquilo que está em trevas aparecer, não está mais nada em trevas, está tudo claro. Agora sim é o momento de eu discernir ou julgar qualquer coisa. Essa é a postura do cristão. Essa tem que ser. O mundo está caminhando o contrário disso. O mundo está caminhando o contrário disso. Essa é a cultura dessa terra. É uma cultura demoníaca. Mas a cultura do cristão é a cultura dos céus. Nós esperamos a luz do Senhor. Nós buscamos a luz do Senhor. Nós buscamos o discernimento do Espírito Santo. E só quando essa clareza chega na nossa mente, é que a gente decide, é que a gente fala, é que a gente faz.
depois que a luz veio e dissipou as trevas. Enquanto eu estou em trevas, não estou entendendo, não estou compreendendo, eu não tomo decisões, eu guardo o meu coração e eu espero até que a luz venha e raie na minha vida. Não se deixe escandalizar pelo que você não entende. Tem muitas coisas que a gente não entende. Tem muitas coisas que na nossa prepotência a gente acha que entende, mas não entende. Você já parou para pensar na visão do Senhor? Ela é muito mais elevada. A nossa visão aquilo que a gente vê, perto daquilo que Deus vê, não tem comparação. É uma gotinha num grande mar. Deus vê o grande mar, nós só conseguimos ver uma gotinha. E nós vamos confiar nessa gotinha? Nós vamos tomar decisões em cima dessa gotinha? Desse conhecimento limitado? Ou nós vamos buscar que os nossos pensamentos venham ser elevados aos pensamentos do Senhor, para que possamos decidir, para que possamos discernir e para que possamos tomar decisões? Presta atenção, irmão. Vigia. Ó o alerta. É tempo de termos uma postura como filhos de Deus. E filhos de Deus fazem o que vem o Pai fazer. Filhos de Deus pensam como o Pai pensa. Filhos de Deus fazem o que o Pai faz. Andam onde o Pai anda. Filhos de Deus fazem o que o Pai faz. Como Jesus. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Não faço nada de mim, a não ser aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Não julgueis nada antes do tempo. Mateus 11:6. Bem-aventurado aquele que não acha em mim nenhuma causa de tropeço, aquele que é capaz de manter seus pés em meus caminhos, que não tropece em nenhum obstáculo no caminho em que eu o tenho dirigido. Obstáculos no caminho que eu o tenho dirigido. Quem disse que no caminho que o Senhor o tem dirigido não tem obstáculos? Quem disse que no caminho que o Senhor o tem colocado vai ser assim, livre, leve e solto? Vai ter obstáculos. E bem-aventurado aquele que não tropeça, que não para, que não retrocede quando vem o obstáculo. Aquele que não se escandaliza quando tem o obstáculo no caminho. Eu orei, mas a cura não veio, é um obstáculo, mas eu permaneço no caminho, eu permaneço crendo, eu permaneço fiel. Eu não estou entendendo porque ainda não fui curado, mas eu permaneço no Senhor, porque para onde eu vou? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Meu marido não veio para Cristo, é um obstáculo no meu caminho. Mas eu permaneço fiel a Cristo, permaneço buscando a salvação dEle. Ainda que eu não entenda porque ainda não aconteceu, ainda porque eu não entenda porque que ainda não se manifestou, mas eu permaneço. Porque para onde eu vou? Só Ele tem palavras de vida eterna. Se tem alguém que pode salvar, é só o Senhor. Como que eu vou buscar salvação em outro lugar? É no Senhor. Vou permanecer buscando salvação no Senhor. Bem-aventurado aquele que não acha em mim causa de tropeço e mantém seus pés em meus caminhos. Mantém os pés em meus caminhos. Quantos discípulos estavam com Jesus quando Ele pregou esta palavra? E eles deixaram de segui-lo, deixaram o caminho, abandonaram o caminho, mas teve 12 que permaneceram no caminho, mesmo sem entender. As mesmas dores que os outros sentiram, eles também sentiram, mas eles criam
que não tinha vida a não ser nele, que não tinha outro caminho a não ser nele, que não tinha outra verdade a não ser nele. Ainda que eu não entenda, eu prossigo. Ainda que eu não concorde, eu prossigo. Ainda que eu me decepcione, eu prossigo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e este caminho é o que Ele tem me colocado, ainda que haja obstáculos. O problema do escândalo é que ele vai nos paralisar. O problema do escândalo é que ele vai roubar a sua alegria. O problema do escândalo é que ele vai roubar a sua força. E o escândalo, muitas vezes a gente acha que é contra pessoas que nós estamos indignados. Mas se é o Senhor quem fez o caminho e me pôs no caminho, Ele também pôs os obstáculos. E esses obstáculos vão, como a palavra de Deus diz, e ela é a verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aquele obstáculo tem um propósito na minha vida, de operar no meu caráter, de operar no meu ser. E vai contribuir para o meu bem. Só que quando eu me indigno, eu tomo uma postura de escândalo, e isso vai me tirar ou do lugar que eu estou, ou do propósito que eu tenho, ou da alegria. Isso vai nos roubar. E nós estamos nessa indignação. A grande verdade é que nós estamos nos revoltando contra o próprio Deus. Não é contra os homens. Porque a gente fala assim, como Deus é injusto de ter colocado essa situação para eu viver. Como Deus é injusto de ter colocado no poder aquela pessoa. Como Deus é injusto. A gente está falando de Deus. Mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele é perfeito. Deus tem uma visão que nem eu e nem você temos. Nem todo mundo junto, nem toda a terra junta tem o poder e o limite da visão dele, que é ilimitada. Não temos. Aquilo que não entendemos, nós não podemos julgar dizendo que é injusto só porque não entendemos. Só porque não foi da forma que a gente esperava, só porque é outra pessoa, só porque não podemos ter essa atitude, porque isso vai nos roubar do propósito. Romanos 35, 39, lá diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar. Você acha que os missionários que viajam para outro país e morrem naquele lugar, você acha que eles estão, a família, estão escandalizados? Não, eles estão felizes, porque Deus é justo. E se foi o preço da vida deles, a salvação daquele povo, eles morrem felizes. São os mártires que a Bíblia diz. São os mártires que a Bíblia diz. Eu li um livro recentemente que falava de jovens. Foi feito um apelo, né, Polly? Um apelo. E jovens vieram para frente chorando, 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 chorando.
e o pastor tinha já acabado, eles continuavam chorando, 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 e o pastor perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês ainda choram? Vocês estão emotivos por ter aceitado esse chamado? E eles falavam: nós estamos felizes sim, porque Deus nos chamou e nos deu a honra, porque Ele nos disse que nós vamos para aquele país para morrer naquele lugar, que nós não vamos voltar, que nós vamos para lá para morrer por aquele povo. Nós vamos pagar o preço como Jesus, estamos podendo fazer a mesma obra de Jesus. Muitos se escandalizariam com isso. Muitos que o Espírito Santo revelasse assim: você vai morrer naquele lugar, eles iam dar meia volta e iriam embora, iam deixar de seguir Jesus. Mas esses 2 jovens, eles estavam queimando. Eu vou poder fazer a mesma obra do meu Jesus. Eu vou poder fazer a mesma obra do meu Jesus. Vou pegar a minha cruz, vou seguir a Jesus, vou negar a mim mesmo e vou morrer pelo nome de Jesus, por esse evangelho. Bem-aventurado aquele que não acha em mim nenhuma causa de tropeço, aquele que é capaz de manter seus pés em meus caminhos, que não tropece em nenhum obstáculo no caminho em que o tenho dirigido. Talvez você já pode até observar no seu coração: será que você tem guardado ofensa no seu coração por alguém? Algo que alguém fez, alguém que te decepcionou, algo que você não entende, ou algo que você não esperava. O Senhor está aqui para nos alertar, e nós temos que entender que essas mensagens, elas não são a transformação. Essas mensagens que nós viemos para cá, na quarta, na sexta, no domingo, elas são a luz. A mensagem do Senhor é luz. Luz para os nossos passos, é uma porta aberta. Então eu recebo aquela mensagem, ela me ilumina, era algo que eu não pensava e passo a pensar. Mas a partir daí, eu tenho uma atitude a tomar. É a partir daí, quando nós saímos por aquela porta, que a mensagem vai fazer efeito. Porque agora ela só está iluminando o ambiente. Se temos um ambiente sujo e acendemos a luz, para começar o quê? A faxina. Para começar a pôr as coisas, porque a luz vai mostrar aquilo que não está em acordo, aquilo que está sujo, aquilo que está fora do lugar. As mensagens que nós ouvimos aqui é a luz que ilumina e nos faz identificar: isso está fora do lugar, isso está fora do conceito correto, isso está debaixo de mentira, isso está sujo pelo pecado. E aí, quando eu saio daqui, aí eu começo a batalhar pela verdade que me foi dada. Eu começo a ter uma ação, uma posição, uma postura em relação à verdade que me foi revelada, em relação à luz que foi acesa. É daqui, quando nós saímos, que isso acontece. E essa mensagem está nos alertando que, se houver escândalo em nós, e quando eu digo em nós, eu posso dizer escândalo. Eu me escandalizei com alguém, ou eu trouxe escândalo a alguém. Ambos os conceitos. Se alguém viu uma atitude em mim que não era condizente como um filho de Deus, e eu causei escândalo, ou se eu me escandalizei com alguém, e por isso eu deixei de amar a Jesus como eu deveria amar. Eu deixei de estar na igreja com alegria como eu deveria estar. Eu deixei de estar com meus irmãos como eu deveria estar. Por conta do escândalo, por conta da ofensa, isso está me tirando do ambiente. Eu estou me colocando afastado, à mercê, me deixando, ficando em casa, ao invés de vir para a igreja. Se a ofensa no coração, não esconda.
Não finja. É o alerta de Jesus para nós. Se há ofensa, se há escândalo no coração, reconheça, confesse e abandone este pecado, porque este pecado vai fazer você abandonar Jesus. E para isso, eu quero sugerir que essa semana você possa ir mais fundo nessa palavra. Tem um estudo no YouTube chamado Isca de Satanás, de John Bevere. Eu já coloquei no grupo da família quadrangular. Se você não está no grupo do WhatsApp da família quadrangular, nos procure no final do culto para a gente poder te adicionar. Esse estudo, ele te faz aprofundar nessa questão do escândalo e da ofensa. E se você hoje, com a luz iluminada, consegue identificar alguma raiz disso, decida. Lembra que eu falei que é uma decisão? Esfriamento, apostasia e escândalo é uma decisão. Eu decido não ter isso no meu coração. Eu decido não ter isso na minha mente. Para quê? Para que eu seja encontrado preparado no tempo do fim. Para que eu não abandone o meu amado. Para que eu não abandone meu Jesus. Para que esse caminho tortuoso não me leve para longe de Jesus. Então, faça esse propósito de nessa semana fazer este seminário. É gratuito. Lá no YouTube você acessa. Faça com atenção. Vá fazendo e reconhecendo a mentira que tem na sua vida e vai colocando a verdade no lugar da mentira. Para que você esteja com a sua lanterna acesa. Para que você esteja atento. Para que você esteja vigilante. Para quando Jesus vier, você não ser registrado como um radar. Fora da velocidade. Fora do lugar. Fora do aquecimento necessário, fora da fé, ou ofendido, escandalizado. Que o nosso registro, quando Jesus chegar, seja: você estava à minha espera, você está preparado, você está adornado. Entre para o gozo do seu Senhor. Seja este o registro que nós vamos ouvir. Seja esse o registro que vai chegar. Entre para o gozo do seu Senhor. A mesa está pronta. Seu lugar já está na mesa. Entra, vamos lá. Agora é só desfrutar. Quando esse momento chegar, nós precisamos estar preparados. Porque o Senhor está nos dando sinais, pondo placas de alerta no nosso caminho, no nosso trajeto. E nós não podemos ignorar. Se ignoramos placas até hoje, a partir de hoje, a nossa postura vai ser dar atenção às placas. E os sinais só estão aumentando e se comprovando que nós estejamos preparados. E eu quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé. Oh Senhor, esta palavra é a verdade. Esta palavra é o seu alerta para nós. Esta palavra é a luz que está iluminando o nosso ser. Esta palavra está iluminando o nosso coração, a nossa mente. Esta palavra está nos mostrando, Senhor, aquilo que precisa entrar no ajuste, aquilo que precisa entrar na velocidade correta, aquilo que precisa entrar na verdade. Que o Senhor continue a nos convencer, Espírito Santo, no decorrer desta semana, porque nós não queremos menosprezar os seus sinais. Nós não queremos, Senhor. E se há caminhos em nós, caminhos obscuros, caminhos maus, que o Senhor traga
Senhor, a nossa vida diante do teu altar. Nos convence dos nossos maus caminhos. Reacende a chama no nosso coração. Nos leve novamente ao primeiro amor. Oh Senhor, nos volta a dar a alegria da salvação. Nos faz, Senhor, confiar que o Senhor é o justo juiz. E que não tem nada que venhamos passar, que o Senhor não passe conosco, e que o Senhor não tenha bons pensamentos para as nossas vidas, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não espere, eu vou confiar no trajeto, no caminho que o Senhor tem colocado para os nossos pés. Oh Senhor, que esta semana o Senhor continue a falar conosco, continue a nos alertar, continue a nos conduzir neste caminho perfeito. Oh Senhor, firma os nossos pés em Ti. Oh Senhor, nós escolhemos seguir-te, nós escolhemos te amar. Nós escolhemos, Senhor, não te abandonar. Nós escolhemos isso e queremos, Pai, andar nesta verdade. Oh Senhor, que a tua luz continue a iluminar e se torne cada vez mais clara no nosso ambiente do coração e da mente, para que nada passe desapercebido e que sejamos achados, encontrados, preparados para Ti, pois estamos vigilantes e atentos aos Seus sinais. Vigilantes e atentos aos Seus sinais. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por essa semente boa, que ela venha produzir em nós e cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém? Deus falou com você? Você pode aplaudir mais forte ao Senhor Jesus? Pode se sentar um pouquinho em nome de Jesus.